Hi guys, how are you? Today we're gonna have simple present. Yay! Vocês lembram daquela historinha que a teacher contou uma vez que eu falei assim, que tem a malinha, que numa malinha tava o verbo to be e na outra malinha tava todos os verbos da língua inglesa? É exatamente isso que a gente vai continuar agora. Por que as malinhas são separadas? Porque o verbo to be, lembra que ele não precisa de ajuda? Ele não precisa do auxiliar para carregar a mala? O simple present, com todos aqueles verbos, precisa. Então, olha só. O que eu tenho no simple present, pessoal? Para que eu uso? Eu uso ele para fatos, facts, routines or habits, ou hábitos, né? Rotinas ou hábitos. E para falar sobre o presente, que é o principal. Olha só, o do, ele na realidade chama-se um verbo fazer. É o significado dele. Só que quando eu coloco ele dentro da estrutura, sem ser como verbo, ele vira um auxiliar. Lembra? Para ajudar o do e o does? Ele ajuda a carregar a mala. Então, olha só. O do e o does, ele passa a ser um verbo auxiliar. Qual é a negativa do verbo auxiliar? Don't, certo? E doesn't. Repara que eu tenho aqui, ó, I do, you do, he, she, it. O verbo vai mudar, o auxiliar vai mudar, vai virar does. E aqui, we, you and they fica do. A mesma coisa acontece na negativa. Don't, aqui fica doesn't, que é a negativa. E o don't para a parte de baixo. E na pergunta, da mesma forma que todas as outras estruturas, o auxiliar vem na frente. E aí você forma a pergunta. Do I, do you, does, he, she, it, e do, we, you and they. Ok? Ok. Tá, Pro. Mas quando eu uso ele como verbo fazer, ele fica o verbo fazer. Quando eu quero falar um outro verbo, eu vou utilizar ele no simple present como o auxiliar. E eu só posso usar esse auxiliar em duas situações. Na negativa e na interrogativa. Ai, Pro, não tô entendendo nada. Eu já imaginava. Então, para você que não entendeu a explicação, presta atenção no que eu vou falar agora. Vamos pegar uma frase qualquer. Lembra que não pode ser verbo to be, tá? Am, is e are tá na outra malinha. Vamos pegar qualquer outro verbo que não seja ser e estar, tudo bem? Então, vamos pegar o verbo gostar, o verbo like. Olha só. I like TikTok app. Eu gosto do aplicativo do TikTok. Ok. Pessoal, presta atenção. O verbo gostar não é verbo to be. É? Não. Fala não. Não. Ok. Então, se ele não é o verbo ser e estar, eu vou colocar ele na minha frase como um verbo gostar. Sem ser e estar. É gostar. Vocês estão vendo aqui o auxiliar do? Não. Porque voltando, eu só posso usar ele na negativas e na interrogativas. Então, aqui é uma afirmativa. Afirmativa, eu não uso o auxiliar. Então, tá aqui, ó. I like TikTok app. Eu gosto do aplicativo do TikTok. Mas se eu quiser passar essa frase para negativa, bom, aí já entra na minha regrinha. Aí eu tenho que colocar o auxiliar. Como eu sei qual que é o auxiliar que eu vou pôr? Como que eu sei se é do ou se vai ser o does? Eu vou olhar o meu pronome. I. I é do. Então eu vou pôr aqui, ó. I, mas é negativa. Então, don't. I don't like TikTok app. Tudo bem? Por enquanto? Se eu quiser fazer a pergunta, lembra da estrutura? O que vem na frente? Então, eu sei que meu pronome é I, então eu sei que é do. Então, eu vou vir aqui para essa coluninha. Do I? Do I like TikTok app? Eu gosto do aplicativo do TikTok. Tudo bem? Veja, ele aparece nas negativas e interrogativas. Deu para entender agora? Na afirmativa, ele não aparece. Mas, como tudo na vida, não é tão simples. Nós temos uma regrinha muito simples. Por quê? Vocês perceberam que aqui, ó, vocês perceberam que aqui muda, né? He, she, it muda. Só que
ele muda também na afirmativa. Olha só que legal. Como assim, Pro? Se eu estiver falando no I, no you, no we, you and they, o verbo não muda, ó, like. Então, se eu falar assim, I like, you like, we like, you like e they like. Se eu usar o verbo auxiliar no he, she, it, aí o negócio pega um pouquinho, ó. Vocês lembram do plural of nouns? Que são os plurais dos substantivos? É a mesma regra. Ah, você tá brincando, Pro? Não. É a mesma regra. Só que um é para substantivo. Esse aqui se aplica para os verbos. Lembra que eu falei para vocês? Que o watch, ele era o objeto, que era watches, no plural, e que o verbo, ele também vai para watches, mas não porque existe plural. Não existe plural de verbo. Não existe assistirs. Tá vendo? Não existe assistirs. Existe assistir. Só que é I watch e he, aí que a gente vai ver, tá? Olha só. Quando eu tiver he, she, it, ó minha setinha, na afirmativa, eu vou alterar o meu verbo na regra geral. Lembra? Works, tells, eats, calls, speaks, sleeps, opens, comes and drinks. Então, he works, she works, he works, they work, they work. Deu pra entender? Como assim, Pro? Ué, acabei de falar. He, she, it works. I, we, you and they work. Meu verbo, ele não altera. Deu pra entender? Ele só vai alterar em duas situações. Quando for afirmativas e quando ele tiver no he, she, it. Tudo bem? Quando o verbo terminar em SS, SH, CH, X, O, você vai adicionar ES. Então, he, she, it, watches, washes, misses, fixes, kisses and goes. I go. She goes. Ok. Quando a gente tiver um verbo terminado em consoante mais Y, aí você vai cortar o Y, adicionar IS. Ou seja, he cries, she flies, it tries, he copies, she studies. Então, ó, I study, she studies. Afirmativa, tá vendo que eu tô falando tudo na afirmativa? Ok. Quando o verbo terminar em Y, antes disso ele terminar em vogal. É a mesma coisa do plural do substantivo, gente. He plays, she stays, it buys, he enjoys, he says, she pays. I play, she plays video game. I play video game, but she plays. O verbo no he, she, it, na afirmativa, você acrescenta a regrinha. Vamos fazer isso aqui rapidão, só para vocês verem o que eu tô falando. Ó, já compliquei um pouco, porque o que eu fiz aqui, ó? He, ó, olha aqui, ó. He, all night, every day. O verbo que eu quero é cry, tá? Então, olha só, he, bom, se o verbo é cry, eu tenho que ver meu pronome. Meu pronome é he. He, onde eu olho, aqui, he. Bom, regra geral não é. Essa regra não é. Essa aqui, ó, cry, tá aqui, ó. É Y antes de consoante. Então, o que eu tenho que fazer? Cortar o Y e adicionar IES. Entra na regra? Entra. Então, olha só. He cries all night, every day. Ele chora o tempo todo, o dia, a noite toda, todos os dias. Agora, olha só, aqui eu quero passar ela para negativa, ó. Aqui é a afirmativa, aqui é a negativa. Como que eu faço, Pro? Bom, se eu tenho que passar ele para negativa, lembra que na negativa eu uso o auxiliar, na afirmativa não, ó. Cadê o meu do ou does aqui? Não tem. Eu só vou usar ele em duas situações, negativa e interrogativa. Bom, cheguei na negativa. O que eu tenho que fazer?
é he. He, na negativa, é doesn't. Então, eu vou pôr aqui, ó. He doesn't... Ah, Pro, que fácil. He doesn't cry. Não. Ó. He doesn't cry. Pro, não entendi. Por que agora voltou? Voltou porque eu usei meu auxiliar. Uma vez que eu mudo meu auxiliar, eu coloco o meu auxiliar, o meu verbo volta ao normal. Deu pra entender? O auxiliar apareceu na frase, ele manda, ele volta. Deu pra entender? Olha só. Pergunta, interrogativa. Continua entrando na regrinha, ó. Né? Interrogativa. Então, quando eu uso interrogativa, eu tenho que usar os meus auxiliares. Lembra? O pronome é he. Então, se eu tô na interrogativa, eu venho aqui, ó, he does. Então, eu vou pôr aqui, ó, does he... O que acontece com o meu verbo? Ele volta, ó. Does he cry all night, every day? Então, o que eu quero dizer com isso? Toda vez que meu auxiliar no he, she, it, ele for utilizado na negativa interrogativa, o meu verbo volta para a forma original. Ele só vai mudar quando? Na afirmativa. É só isso que eu quero falar. Ok? Esse vídeo continua. Espero você no vídeo 2.